Aleluia, glória a Deus. Jesus te libertou. Vou perguntar de novo: Jesus te libertou. Você não é mais escravo de nada. Nada pode dominar você. Vou repetir: nada pode dominar você. Você é quem domina nessa terra. Absolutamente nada pode dominar você, porque por sua graça Ele nos libertou. Amém, queridos? Podem sentar. Obrigado, grupo de música. Gostei dos avisos. Gente, oxe, realmente vou dizer uma coisa. Ô igreja tecnológica é essa, hein? Quero ver, mostra aí uma igreja que os avisos tem Davi, tem Pedro, tem João, tem esse povo todo. Pois é, até Jesus ainda deu uma mensagem no final. Rapaz, vou te falar, o negócio aqui tá bom, o que é que o IA não faz? Glória a Deus. Amém. Boa noite, milionários, prósperos, ungidos, ricos, abençoados, santos, curados, saudáveis, ganhadores de almas. Amém. Nós fomos escolhidos por Deus para vencer. Você não é um fracasso, você não foi criado para o fracasso. Pastor, mas na minha vida está sendo um fracasso. Por que é que não está dando certo muita coisa na minha vida? Preste atenção no que está entrando na sua mente. Isso fará toda a diferença. Amém? Deus criou todo mundo em 7 dias. No sexto dia ele criou o homem, fez aquele boneco de barro e soprou nas suas narinas, no nariz, o fôlego, ou ruach, que seria em hebraico, que também significa espírito, e fôlego de vida. Então, quando Deus soprou, entrou no nariz do homem, então o homem juntou o espírito com aquele boneco de barro, trouxe vida, e dessa junção, o homem se tornou alma vivente, ou um ser pensante, alguém que pensa. Então, hoje, você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Você mora nesse corpo aí. Olha para a pessoa que está no seu lado e diz: você mora nesse corpo. Isso. Então cuida bem dele. Tem gente que faz umas reformas no corpo, tal, que é a casa, mas está tudo certo, tudo bem. Amém? E Deus criou desta maneira, desta forma, só que como o Espírito veio de Deus, no que Ele soprou, que o Espírito veio de Deus, então Deus ele só entra em contato diretamente com o Espírito, porque é esse que veio dele. Amém? Você é um Espírito, o homem é um ser trino. Pastor, mas assim, e quem não nascer de novo também continua, é um ser trino, separado de Deus, mas continua tendo um Espírito. Amém? Só que está morto espiritualmente, está separado de Deus. Amém, queridos? Então, quando o homem pecou, então o homem, digamos assim, atrapalhou todo o plano de Deus. Por quê? Porque Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ficar doente. Deus não criou doença. E nunca foi a vontade de Deus a pobreza, a miséria. Não, nunca foi. Estava conversando com a Sabrina, essa semana nós estávamos conversando e nós falávamos acerca disso. A vontade de Deus, irmãos, é que nós vivamos bem, confortavelmente bem. O homem morre não é por causa de Deus, é por causa do pecado. Estão entendendo até aqui, gente? O homem morre não é por causa de Deus, é por causa do pecado. Então o que aconteceu? Jesus veio a esta terra, Ele tomou sobre Ele os nossos pecados. A gente só estava com o green card do inferno, passagem só de ida para o inferno. E aí o que foi que Jesus fez? Ele simplesmente pegou o nosso pecado e levou sobre Ele. E quando levou o nosso pecado, Ele também levou as nossas dores e enfermidades. De tal forma que hoje, quem recebe Jesus não é mais pecador, porque o pecado ficou todo nele. Amém? E também quem recebe Jesus não precisa aceitar nenhum tipo de doença, de enfermidade. Por quê? Porque levou sobre ele. Portanto, nunca aceite como normal aquilo que Deus não te deu. Tá problema? Tá bom. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Gripe não deve ser aceito como normal.
mas tem mudança de temperatura, não interessa. Não deve ser aceito como normal. Ah, pastor, mas é o ar-condicionado, é o frio, é o gelo, é a chuva. Não deve ser aceito como normal. Deus te criou perfeito. Mas pastor, eu estou com gripe. Correção, você está com sintomas. Mas os sintomas não quer dizer que você esteja gripado, a não ser que você aceite isso. 3 améns. Começar a distribuir R$2 para cada um. Ver se dá o bem. Vocês entenderam o que eu quero dizer, gente? Por quê? Porque esses inimigos, o quê? Quais são os inimigos? Doença, pobreza, miséria, maldição. Esses inimigos todos foram vencidos. Inclusive a morte já foi vencida. Por quem? Por Jesus. Então, quando ele assentou-se à destra de Deus, como falei na ministração passada, Deus diz para Jesus: ei, senta-te aqui à minha direita, até que todos os teus inimigos estejam por estrado dos teus pés. O único inimigo que já foi vencido, mas ainda não foi colocado debaixo dos pés de Jesus, é a morte. É por isso que o crente usa a morte para transferir para o outro departamento, lá em cima. Só por isso. Mas vai chegar o dia em que ele voltará, e os nossos corpos se revestirão de incorruptibilidade, e a partir desse instante não haverá mais morte alguma, e vai ser logo Maranata. Amém. Mas até lá você precisa andar como quem você é. Quem você é? Mais que vencedor. Porque se Jesus derrotou a miséria, a doença, elas já foram derrotadas. Você não precisa derrotar, elas já foram derrotadas. Hoje, nós não somos os soldados que vai, digamos assim, invadir, né, o terreno do inimigo, tomar o que ele roubou, como diz a música. Não. Nós somos os soldados de ocupação. A nossa função é manter o diabo aonde ele está, debaixo dos nossos pés. Amém. Mas, amados irmãos, eu quero trazer um versículo antes de falar o tema. Já eu falo o tema, não se preocupa não, deixa eu fazer o suspense. Um versículo lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo... Vamos começar no versículo 6. A CF. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Continua. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa palavra ansiedade também é traduzida por preocupação. Se a Bíblia manda você lançar sobre ele toda a vossa preocupação, ansiedade, isso mostra que preocupação é pecado, se você ficar com ela. 2, amém, 3. Preocupação é pecado, porque a preocupação atrasa você, para você. A preocupação é uma distração satânica para tirar os seus olhos do foco, que é Cristo. Amém. Aí diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Continua, versículo 8 agora. Sede sóbrios, preste agora atenção nisso. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando. Ele não é leão. Jesus é que é o leão da tribo de Judá, ele não. Amém? O diabo não vale uma barata morta. Uma barata morta tem mais valor ainda. É sério, estão reduzindo a barata. Desculpa as baratas para a gente comparar. Mas olha... Ele brama como leão. Ele não é um leão. Eu quero botar isso bem na cabeça de vocês. Ele não é um leão. Ele brama como leão. Pastor, por que o senhor está insistindo muito? Porque o diabo tem convencido muitos irmãos que eles não podem ser ricos, que eles não podem ser ganhadores de almas, que eles não podem ser curados, que eles não podem ser libertos, e ele faz isso bramando. É nojento. Se o diabo gritar,
na tua mente, ria da cara dele. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele disse: sede sóbrios, vigia. Vigia. Ora, mas se o diabo está debaixo dos meus pés, como é que ele pode ter acesso? Como é que ele pode me derrotar? Não está debaixo dos meus pés? Tá. Como é que ele pode fazer? Aquele livro da Joyce, Campo de Batalha, é a mente. Rapaz, todo mundo deve ler aquele livro. E quem já leu, lê de novo. É na mente. Ele procura convencer você na mente. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Tema da mensagem: proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Agora presta bem atenção no que eu vou te falar. Muitos de nós, na nossa mente, durante o nosso viver, nós temos alguns costumes que a gente vai acostumando e vai ficando, digamos assim, inconsciente. A gente faz aquilo sem, nem tem consciência. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Tem pessoas que pegam um prato bota um pão no prato, tá? O pão no prato, e pega o café e coloca do lado direito. Então tem o pão do lado direito. Isso ele começou há muitos anos. E aí vem, passa o tempo todo. E hoje, 50 anos depois, 60 anos depois, é do mesmo jeito. O pão e o café lá. Já notaram isso? Eu já. Eu tenho um costume. Quando eu era pequeno, muitas vezes eu derrubava muito copo, xícara, ou o que seja. Aí o meu pai me ensinou que botava o pão aqui e o café na frente. Até hoje, com 58 anos de idade, eu coloco o pão aqui e o café na frente. Um costume que eu adotei, isso na minha mente, está lá, tranquilo. Outro exemplo, quem ainda usa carro manual, né? Glória a Deus que estava embora. Quem ainda usa carro manual, ele vai passando as marchas. Na primeira vez, ele vai, né, dirigindo em primeira, segunda, terceira, reduz para a segunda, terceira, quarta, reduz para a terceira, né, e tal. Mas depois ele já faz aquilo sem nem pensar, ou seja, está no seu inconsciente, aquilo ficou na sua mente. Está ali, impregnado na sua mente. E aí hoje ele dirige, né, pelo menos por enquanto, até que chegue o automático, o elétrico, o híbrido e tal, até que chegue esse outro, ele está lá, pronto, beleza? Amém. Quando eu tive o meu primeiro carro automático, Carlinhos, aí chegou uns abençoados e disse: ô pastor, o senhor cuidado, que se o senhor ficar muito acostumado a isso aí, quando o senhor voltar para o carro manual, disse: quem disse que eu vou voltar para o carro manual? Não. Que bom, já teve gente ali atrás que recebeu o carro automático. Mas isso antes, né, quando eu tinha o carro manual, há muitos anos atrás, foi no século passado, então tinha isso aí, fazia isso de forma inconsciente. A mesma coisa acontece na vida de muitos amados irmãos. Eles se acostumam a dizer Deus no controle. E não protege a mente com essa mentira. Deus não está no controle. Quem está no controle da sua vida, aponta para a pessoa que está lá, né? É tu, ó. É você quem está no controle da sua vida. E não vai acontecer, presta atenção agora, presta atenção para não ser mal interpretado. Não vai acontecer na sua vida, nem a vontade de Deus, nem a vontade do diabo. Vai acontecer aquilo que você crê. Por quê? Porque Deus, Ele te criou pleno, perfeito, rico, abençoado, próspero. O pecado tirou isso tudo.
Aí Jesus veio e tomou sobre ele os nossos pecados, nossas dores, e fez estabelecer uma aliança conosco, baseado no seu sangue. Então, hoje, o crente não precisa ser pobre, nem doente. Só que você precisa proteger a sua mente, para que o diabo não te convença do contrário. Uma irmã chegou para mim, ela disse, eu tenho tantos anos de crente, não lembro quantos anos ela disse, e eu ouço o senhor ministrar, e eu concordo com o que o senhor está falando, é o que a Bíblia diz, e eu sei que é verdade, mas eu tenho dificuldade de assimilar, receber. Por quê? Porque durante anos da vida dela, foi pregada uma mentira, inclusive usando a Bíblia. É sério. Durante a vida dela, arraigou-se na mente dela aquelas mentiras. E aí o que acontece? Por mais que Deus já tenha abençoado, já tenha acrescentado, já tenha colocado, por mais que tenha feito isso, contudo a pessoa não recebe, a pessoa não desfruta, porque ela não está crendo, por não ter protegido a sua mente. Está todo mundo entendendo até aqui? Você precisa acostumar-se com riqueza. Vou dizer de novo. Você precisa acostumar-se com riqueza. Você precisa acostumar-se a impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você precisa acostumar-se a pregar a palavra da salvação e levar pessoas para Jesus. Você precisa acostumar-se a vencer todo o pensamento contrário à palavra de Deus. Você faz isso protegendo a sua mente, colocando, como diz o pastor Raul, o filtro. Filipenses 4:8. Está ouvindo? Bota o filtro aqui, ó. Tá de acordo com Filipenses 4:8? Tá, então a gente aceita. Não está não aceita. O que está na palavra de Deus é que você é mais que vencedor. Acostume-se com isso. Só que, meu irmão, deixa eu te dizer uma verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Espera aí, viu, gente? Ah, tá. Sei que tinham mandado um recado para mim. Só que você precisa entender uma coisa. Para você proteger a sua mente, você precisa de uma coisinha chamada disciplina mental. Há pessoas que eu admiro muito, né? Uma Rita que vai para a academia até na segunda-feira. Gente, eu admiro gente que faz o que eu não faço. Cara, eu admiro mesmo. Ir numa academia segunda-feira, pois a criatura vai. Mas não começou assim. Ela precisou se disciplinar. Vocês estão entendendo isso? Tinha dia que não estava afim, mas hoje segunda-feira eu tinha para terça. Não, mas eu vou. Não, mas eu vou. Hoje para ela é normal. Se você acostumar a pregar o Evangelho, a falar de Jesus, no início pode ser difícil, mas quando você vai disciplinando a sua mente a falar de Jesus para as pessoas, a falar da salvação para as pessoas, a ganhar pessoas para Jesus, meu irmão, está todo mundo entendendo isso? Para isso você precisa da disciplina. O que acontece se você olha lá, aplicativo do banco, negativa a conta? O que é que você pensa? Não vai dar para pagar aquilo, não. Não vai dar para aquele outro. Não vai dar para isso. Não vai dar para comprar aquilo. Não vai dar para... Por quê? Que está negativo. Você já pensou que aquele negativo pode ficar positivo em 1 minuto? Que bom que alguns pensam assim. Só que na hora... vai mostrar se sua mente está protegida ou se você vai ficar ouvindo o que Satanás fala. Não dá, não dá, não dá, não dá. Veja que ele anda bramando ao redor de quem? E é de nós, não é do mundo não, é de nós. O mundo já é dele. É só de quem nasceu de novo, bramando. Por que tu vai para a igreja hoje? Tá difícil, rapaz, gente.
Não já tem o culto de quinta-feira, de terça-feira? Para que ir hoje? Vai pro shopping. Aí, cara, é mesmo, né? Não já tem terça? Estão transmitindo. Eu vou transmitindo. Mas a Bíblia manda você não deixar de congregar, com transmissão ou sem. Mas a mente da pessoa vai acostumando com isso. A mulher crente, no mundo de hoje, foi criada de uma forma para ser totalmente independente, e ela chega para o casamento, narizinho arrebitado, submissa, a macho. Eu não. Porque foi criada daquele jeito. Resultado, se tiver um casamento, vai ser um verdadeiro inferno. Por outro lado, o cara não sabe ser cabeça, foi criado de uma forma a ser cauda, não assume, não se impõe, pronto, está feito inferno no lar. O que é isso? A mentalidade destruindo aquilo que Deus tinha para aquela pessoa. Mas hoje muda isso. Hoje muda isso. Vou dizer de novo, hoje muda isso. Simples assim. Eu vou viver o que Deus disse, eu vou viver o que Deus falou, eu vou viver assim. Deixa eu contar uma história para vocês. Não vou abrir lá não por causa do tempo. O povo de Israel estava no Egito e se levantou um faraó lá. E ele disse uma coisa. Ele disse: o povo hebreu é maior e mais forte que nós. Vamos usar de astúcia com eles. Por quê? Porque se chegar o nosso inimigo, ele se une ao nosso inimigo, aí, meu amigo, a gente está acabado. E aí eles usaram de astúcia e conseguiram escravizar o povo da aliança, o povo de Israel. Agora, me faça uma perguntinha. Como é que um povo mais fraco e menor conseguiu escravizar um outro povo que era maior e mais forte? Na mente. Quando você, presta bem atenção no que eu vou te dizer, quando você aprende a proteger a sua mente. Como é que eu protejo minha mente? Não expondo-a àquilo que não está de acordo com a palavra. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Recentemente recebi uma notícia de tem um vídeo aí pela internet de um cara socando uma mulher. 60 socos, foi? Rapaz, ele destruiu o rosto da mulher. Ele fez destruiu mesmo. O cabo é bem parrudo, bem forte. Não é dentro do elevador. Horrível, foi ou não foi? Agora, quer ver a notícia, Emanuel, que eu fiquei mais chocado? Mais chocado que isso foi. É que ele recebeu e-mails românticos de mais de 1.500 mulheres. Preso, ele recebeu e-mails românticos de mais de 1.500 mulheres. Ai, pastor, mas é muito burra. Não. Aí é que está o detalhe. Algumas são inteligentes, têm faculdade, já se formaram. E por que chegaram a isso? Mente. Vocês estão entendendo a extensão da coisa? Enquanto a Bíblia faz uma lavagem cerebral, o diabo coloca sujeira cerebral para reduzir, para diminuir. E ainda convence pessoas que na verdade é Deus que está, e é Deus a religião, o pastor, a igreja, né? É Ele que está te diminuindo. Convence. Por quê? Porque não protegem a mente. Alô? Está todo mundo entendendo até aqui, gente? A coisa começa a funcionar desta forma. O menino começa a dar uns trabalhinhos, né? O filho começa a dar uns trabalhinhos aqui ali e tal, essas coisas. Aí ele corrige, mas o menino vai voltar. Aí você tem que corrigir de novo, até que se endireite. Certo?
Aí o pai ou a mãe fica cansado, aí de repente ele vê que o filho e a filha de fulana e do irmão fulano não faz isso. Aí começa aquilo que eu chamo de linguagem de derrotado, comparação. Aliás, eu chamo assim porque eu aprendi isso com o apóstolo João Alexandre. Ele é que diz, toda comparação é linguagem de derrotado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos da pessoa. Tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo, tá? Eu sei que eu sou lindo, minha mulher diz, eu acredito. Mas olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diz, meu irmão ou minha irmã, você é incomparável. É incomparável. Deus fez você e jogou a forma fora. Hoje você é abençoado, você é próspero, você tem a sua história com Deus, a sua experiência com Deus. Não se compara com ninguém, não. Cada pessoa tem a sua história. Aí começa, pois é, né? A filha da irmã é tão quietinha e a minha, meu Deus, onde é que ela está? O filho do irmão é na dele, é um menino sabido, e o meu só fala besteira. Faz isso não faça o papel do diabo na vida do seu filho, não. Seu filho é discípulo do Senhor, seu filho é ungido pelo Senhor, grande é a paz dos seus filhos, eles vão prosperar, eles vão crescer, você vai ter sabedoria para agir na vida dos seus filhos e vão te superar. Nunca compare a sua vida com ninguém. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Está todo mundo entendendo até aqui? E eu estou falando de filhos. Quer ver quando o caso piora? É quando a pessoa começa a se comparar. Ah, meu filho, aí é pior ainda. Não, meu irmão, deixa eu te dizer. Não, faz isso não. Deixa eu te falar essa verdade. Seus filhos são escolhidos por Deus para fazer a diferença nessa terra. Eu quero que pai e mãe repete isso comigo. Os meus filhos são escolhidos por Deus para fazer a diferença nessa terra. Diga, eles serão usados por Deus para mudar a história de muitas vidas. Isso! Todo dia abençoe seus filhos. Todo dia abençoe seus filhos. Filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo você. Você é próspero, você é rico, você é abençoado. Encha a mente dos seus filhos com o que diz a palavra de Deus. E amanhã eles estarão protegidos. Aleluia! Nunca tome como certo uma circunstância. É só uma circunstância, só um momento. Ah, meu marido está desempregado. É só um momento, minha irmã. É só um momento. Logo vai estar trabalhando. Ah, eu estou sem dinheiro. É só um momento. Estar sem dinheiro não é estar pobre, não. Ter uma mentalidade pobre é que traz pobreza. Deixa eu te falar uma verdade, preste atenção nisso. Você não enriquece com o que ganha. Você enriquece com o que faz com o que ganha. Está todo mundo entendendo até aqui? O Espírito, o nosso Espírito, Deus mora nele. Deus fala conosco no nosso Espírito. Mas se a sua mente não estiver protegida, a sua salvação pode até estar garantida, mas a sua vida não estará uma vida que Deus quer. Por quê? Porque você não é, irmão, presta bem atenção nisso, você não é o que pensa. Aquilo que você pensa é o que você se torna. Porque aquilo que mais você pensa é o que você vai crer. Aquilo que mais você crê é o que você vai falar. Aquilo que mais falar é o que você vai ver. Esse é o processo da fé. Logo, você não é o que pensa. Aquilo que você pensa é o que faz você se tornar. Ah, meu Deus, eu vejo muito isso.
Irmãos, cada pessoa, ontem tivemos uma festa maravilhosa. Foi ou não foi, gente? O Marcelo e a Val fizeram um trabalho top. Val, ó, top, viu, garota? Gostei de ver. Ela está assistindo. Pelo menos eu acho. Mas que coisa, gente, o que eu vi ali, comunhão. Tanta gente diferente, com pensamentos diferentes, ideias diferentes, cabeças diferentes. É ou não é verdade? Personalidades diferentes, maneira de agir diferente, mas todos em comunhão. Por quê? Porque as diferenças não devem nos afastar, elas devem ser celebradas. Mas quando a mente não está protegida, aí começa logo, que isso? Quando você aponta o dedo para alguém, tem 1, 2, 3 apontando para tu. Esquece disso não, é 3 por 1. Vigia. Seja sóbrio. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero que você abra em Salmos, capítulo 42. O salmista, que eu não sei se foi Davi, eu acho que não. Eu acho que foi dos filhos de Coré. Salmo 42. Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Alma, mente, intelecto, emoções, vontade. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Continua. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Rapaz, eu não sei quem foi o autor desse salmo, mas eu gostei desse cara. Se eu encontrar ele no céu, eu vou lá apertar a mão dele. Valeu, cara, sou teu fã. Porque ele conseguiu falar com a própria alma. E falar repreendendo, ainda mais essa. Falar na lapada. Por que estás abatido? Sabe como é que chega a depressão? Começa um pensamento. Depois outro. Depois outro. Depois outro, aí acumula e faz aquela opressão em cima da pessoa. Aí nesse momento nada, no primeiro, por que você está abatido? Por que você não faz a pergunta, quando a mente estiver lá cheia de coisa, por que você está se preocupando? Por que você tem que se preocupar? Ô mente, por que você está preocupada? Descansa. Eu estou confiando em Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha fonte, é aquele que me sara e aquele que me salvou, e é nele que eu vou confiar. É simples assim. Se você fizer isso, meu irmão, você estará protegendo a sua mente. Outra forma também de pessoas que abrem a brecha é quando simplesmente ele começa a olhar o Instagram. Todo mundo tem. Ei, gente, eu também tenho Instagram. A igreja tem Instagram, tá? A Neide tem Instagram. Todo mundo aqui eu acho que tem Instagram. Certo? O Mauro tem, mas nem olha. Eu já vi. Então, eu mandar uma coisa para o Mauro no Instagram, eu tenho que mandar para a Jessiane mandar para ele. Olha só, preste bem atenção. Olha, e sabe, no Instagram, as pessoas não colocam as lutas que passam, as dificuldades. Não, elas só colocam o final. Ela não coloca o jogo rolando, sendo jogado. Ela bota o final, o placar. E mente, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, mas mente. Aí a pessoa começa a olhar ali. Aí começa a se comparar. Pois é, minha vida está vou te falar uma coisa, isso é uma porcaria minha. Não está acontecendo nada. Não estou vendo nada. Olha a vida de fulano, olha a vida de ciclano. Para com isso. Não sou contra Instagram, meu irmão, estou te falando que eu tenho Instagram, eu posto lá, toda semana eu posto coisas lá. Ok? Mas se o Instagram,
está fazendo você se comparar com outras pessoas, eu digo a você nessa noite, sai de lá, exclui, baixa tudo que for seu e exclui. Jesus disse, ei, se tua mão direita é motivo para você ir para o inferno, tira. Ele não estava falando no sentido literal não, tá? Por favor. Ele estava falando uma metáfora. Aquilo que te faz desviar do foco, você precisa desviar disso. Está todo mundo entendendo até aqui? Se o teu amor pelo Flamengo está maior do que o teu amor por Jesus, passa a torcer contra. Tá. Examine-se, pois o homem assim, daqui a pouco é a ceia. Mas não é verdade? O seu amor por Jesus tem que ser maior que tudo, maior do que até a sua própria vida. Os nossos irmãos da igreja primitiva davam a vida por amor a Cristo. Há uns crentes que não querem ir para a igreja porque o Flamengo vai jogar. Detalhe, ninguém lá do Flamengo sabe nem que ele existe. Nunca nem te ouviu falar. Um bando de homem correndo atrás de uma bola. E a figura lá torcendo. Interessante. O Brasil é pentacampeão mundial de futebol. E eu passei a mão no bolso, pastor Fran, e não chegou nem R$1. Ó. Fui olhar na minha conta, pentacampeão, mas não trouxe dinheiro para mim. Só para eles. Um bando de perna de pau, jogando ruim pra caramba, ganhando milhões. E fica cambará. Proteja a sua mente, se ocupe em agradar a Deus, se ocupe em fazer a vontade de Deus. Não estou dizendo que você vai deixar de torcer pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Palmeiras. Não estou dizendo isso não. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo, meu irmão, que isso é coisa supérflua quando se trata de amar a Deus acima de tudo. Vocês estão entendendo até aqui? O pai ensina o filho a torcer por um time, mas não ensina o filho a amar a Deus. Você não estará protegendo a mente do seu filho, não. Alô? Glória a Deus. Vamos embora, senão a gente não sai hoje daqui, né? Romanos capítulo 12. Ó, quando eu falei nisso aí, tem gente com cara de tristeza aqui. Tem gente com cara... Olha para o teu irmão, vê se ele está rindo, vai. Eita glória. Vamos lá. Deus é bom. Romanos capítulo 12. Quem sabe o versículo? Pronto, pela palavra já sabe qual é o versículo. Romanos capítulo 12. Vai para... Coloca a revista atualizada, por gentileza, abençoada. Revista atualizada, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alô, não vos conformeis com este século. Algumas versões diz, na ACF diz, não vos conformeis com este mundo. Se você quiser usar uma expressão mais tupiniquim, não entre na forma do mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Observe que não é Jesus quem transforma. É você. Antes eu pensava assim, agora eu penso de outra maneira. Quer ver uma pessoa que não tem a mente transformada?
É aquele pessoal que diz, eu não me arrependo de nada. Oh, meu Deus, então tu não aprendeu nada. Não, porque aquilo que deu errado, eu aprendi. Não, você não aprendeu. Aquilo que está errado, você precisa se arrepender. Vou dizer de novo, aquilo que está errado, você precisa se arrepender. Simples assim. Mas transformar, mas como é que a gente faz? Vai, olha para a palavra. Eita, a Bíblia está dizendo que eu sou curado, ó. Então nunca mais eu digo que sou doente. Joshua, ele me contou que estava ouvindo uma ministração de Kenneth Copeland. Foi Kenneth Copeland? Foi, né? Que ele estava ouvindo. Ele contou que a filha de Kenneth Copeland, quando tinha uns 10 anos de idade, chegou em casa da escola dizendo que estava doente. Eu estou doente. Aí ele, aqui a gente não fica doente não. Mas eu estou doente. Aqui na nossa casa a gente não fica doente. Mas eu estou sentindo. Aí falou bem, você está sentindo, são sintomas de enfermidade, mas você não é doente. Certíssimo. Certíssimo. Está todo mundo entendendo até aqui? Pensa bem antes de falar, não posso. Pensa antes de falar, estou doente. Pensa antes de falar, não consigo pagar. Pensa antes de falar, não vai dar. Pensa antes. Porque quando você pensar antes, você vai estar protegendo. Opa, peraí, o que eu estou falando? Não. De jeito nenhum. Está todo mundo entendendo até aqui? Eu não vou citar, havia um casal, ele já foi embora, ele já está com o Senhor. Ela ainda está por aqui. E ela contou que muitas vezes esse grande homem de fé, um grande homem de fé, eu e a Neite conhecemos, pensa no cabo de fé. Mas algumas vezes a fé não estava aparente. Aí começava a falar, que está acontecendo isso, não sei o que lá, não vai dar certo, não tal. Aí ela dizia, você quer mesmo que eu concorde com isso? Se 2 de nós concordarem, você quer mesmo que eu concorde aí com isso aí que está falando? Parava na hora. Protegendo. Está todo mundo entendendo isso, gente? Diga, eu sou abençoado. E nada vai mudar isso. Diz de novo. Eu sou abençoada e nada vai mudar isso. De novo. Eu sou abençoada e nada vai mudar isso. Tem pessoas aqui que estavam precisando falar isso. Só por causa dessas pessoas, a gente vai repetir. Vamos lá? Eu sou abençoado e nada vai mudar isso. Você foi abençoado, meu irmão. Você já é curado, você já é próspero, você é rico, você é um ganhador de almas, você é um ganhador da sua família. Deus está usando você para atrair pessoas para Ele. É isso que você é. Agora coloca isso na sua cabeça. Proteja sua mente dessa forma. Onde é que eu estou? É Romanos. Abre lá, gente, Romanos. Oxe, eu nem terminei o versículo, ó. Vamos lá, Romanos 12, 2, revista atualizada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma outra versão diz, do vosso entendimento. Continua, por favor. Para que experimenteis cura. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o quê? Não é cura? É ou não é? Para que experimenteis salvação na família. Isso aí a Socorro gosta dessa parte aí. Chega aí. Para que experimente libertação. Para que experimente riquezas, prosperidade, abundância e bênçãos. Antes tu tem que renovar a mente. Há pessoas que oram, Everton. Oram. Oram para valer, ora é o que mais ora na igreja, ora mais que todo mundo. Juntando todo mundo, ele ora mais que todo mundo junto. Ora bastante, mas a vida deles não condiz
com o que Deus fala na sua palavra, a vida deles. Não condiz com o que Deus fala na sua palavra. Mas fulano ora tanto. Só que a mente não é renovada. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você renovar a sua mente. E eu não estou falando de ler a Bíblia, não. Ler é bom. Já é alguma coisa, né? Pelo menos é melhor ler a Bíblia do que ficar lendo outras coisas. Eu estou falando de meditação. Estava conversando com a Eva, acho que foi essa outra semana. E eu disse para ela, algumas vezes, meu irmão, a Bíblia fica lá, eu normalmente olho para a Bíblia ou no computador, ou no celular, ou no tablet. Eu sou tecnológico. Mas eu fecho meus olhos e eu fico pensando naquele versículo, meditando naquele versículo, fazendo perguntas ao texto. Lembra a interpretação de texto? Sabe, quem disse, o que disse, para quem disse, tem mentiras colocadas na Bíblia. Que o diabo falou, que alguém falou, mentiu, está lá colocado. Mas o Espírito Santo inspirou a mentira? Não. A mentira foi colocada lá, mas o registro do fato foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse, pode colocar, foi o diabo que falou. Mentiu. Como é que a pessoa chega a esse ponto? Não medita na palavra. Não fica meditando. Olha Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou, se ele já me abençoou, então não vai me abençoar, eu já sou abençoado. Ué, mas por que não está acontecendo? Pois é, porque essas bênçãos elas são manifestas nas regiões celestiais. Quando você assume o seu lugar, de quê? Assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais, a bênção de Deus que já foi derramada na sua vida começa a se manifestar. A troca de carro é bênção, mas na verdade a gente fala que é bênção, mas na verdade é apenas o resultado dela. Alô? As bênçãos vêm justamente na salvação. Quando uma pessoa nasce de novo, vamos dizer, vou dar um exemplo assim, tem aquele caminhão bem grande, né? Aqueles bichão grande e tal, né? Com as carrocerias enormes. Mas lá na frente tem a cabine, né? Que lá no Nordeste a gente chama de boleia. Né, que o motorista está dirigindo. É ele que controla ali, atrás, vem tudo, mas é ele que está ali controlando. É a mesma coisa, sabe essa cabine? É a salvação. A carroceria é cheia de bênção. Mas tem gente que anda só com a parte da frente, sem a carroceria, sabe? Aí vai só a parte da frente. Ele é salvo. Ele vai para o céu. Ele vai ver Jesus. Se porventura morrer hoje, ele vai para o céu. Certeza. Mas se ele vai chegar no céu e vai olhar, ué, por que eu não desfrutei do resto? Por que eu não experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque não protegeu a mente. Vou dizer uma coisa para vocês. Existem ministrações. Vamos lá. Existem certas mensagens no YouTube pregadas por pessoas travestidas de crente, de pastor, de tal, que nada mais são do que ensino de demônios. Se você fica escutando isso, você está abrindo brecha para aquele que brama como um leão tragar sua alma. Quando você protege a sua mente, meu irmão, você controla o que pensa. Vou repetir. Quando você protege a sua mente, você controla o que pensa. E passa a se ver como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Curado, ungido, próspero, rico, abençoado, ganhador de almas. Eita, o Senhor está me levando muito para falar essa parte aí, ganhador de almas. Mas é isso mesmo, quem ganha almas é sábio, está certo. Deus passa a ver você assim. Mas enquanto você não se vê como Deus te vê, está na Bíblia. É seu, mas você não desfruta. Imagina,
seguinte coisa, está lá aquele carrão, lindo, mesmo na sua garagem, está no seu nome, tanque cheio, aquele carro dos sonhos, lindão, bonito e tal, é seu. Mas aí você, por algum motivo, alguma coisa, sei lá o quê, você não consegue entrar no carro, pegar e sair com ele. Não, pega um Uber aí, pega o busão, pega... mas e o carro? Pois é, mas é que tem uns problemas aí, umas coisas, mas tem algum problema com o carro? Não. E os documentos? Está tudo em ordem, tudo em dia, foi pago, já está lá. E por que eu disse? Não, porque não parece uma coisa ridícula? É ou não é, gente? É ou não é? A única forma, se o carro está no seu nome, o documento está tudo agilizado, a única forma de você não dirigir é se você não souber dirigir. Concorda comigo? Mas se você sabe dirigir, por que não pode pegar o carro? É ridículo, né? Assim é o crente, que na Bíblia está escrito uma coisa e ele vive outra. É a mesma coisa. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas tem crente que coloca a interrogação depois do curado. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Aí Jesus colocou o ponto, curados. Aí ele bota a interrogação, curados? Nunca coloque um ponto de interrogação onde Deus já colocou o ponto final. Você diz, eu acredito. A palavra diz, eu acredito. A Bíblia diz, eu acredito. É assim, é assim. Se a Bíblia diz que o mundo é quadrado, rapaz, eu vou acreditar que o mundo é quadrado, porque a Bíblia diz. É esse o nível que você tem que chegar. Há pessoas que quando chega na faculdade, se desvia. Por quê? Porque não protegeu a sua mente o suficiente. E aquilo que é pregado em algumas faculdades, ele aceita e assimila para si. Aí a vida fica distante de Deus. E toda vida distante de Deus é infelicidade só. Há pessoas que não se valorizam, porque não protegeu a sua mente. Deixa eu te falar uma verdade. Por mais que você ajude pessoas, e você deve ajudar sim. Só, querido, se você não se valorizar, a tua ajuda também não será. E não vai ser aproveitada. Vai ser perda de tempo. Você precisa se valorizar, para a sua ajuda ser valorizada também. 3 amém. Oh, glória, aleluia. Vocês estão entendendo isso? Nós fomos escolhidos por Deus para prosperar em todas as áreas. Nós fomos escolhidos por Deus para pregar o Evangelho, para ministrar as boas novas de salvação. Não é só evangelista não, é todo mundo que nasceu de novo, todo filho de Deus foi escolhido e ungido para pregar essas boas novas para o mundo todo. E principalmente viver. Amém, amados? Aprenda a vivenciar o que a Bíblia diz. Aprenda a vivenciar o que a Bíblia diz. E se tem alguém que você quer se... Tá, não, mas pastor, mas é difícil para mim. Eu não consigo, eu tenho que me comparar com alguém. Tá, se tu está nesse nível, se compara com Jesus, pronto. É interessante, né? As pessoas pregam o seguinte, eu já ouvi gente dizer, seja você mesmo, é do jeito que você é. E eu concordo, tá certo. Deus só vai usar a cópia, Deus não usa cópia, só usa a original. Você tem que ser seu jeito de ser, sua maneira de ser. Mas é interessante como Deus quer que você seja simplesmente como Jesus. Olha para Jesus, tua vida está igual a dele? Amém, glória a Deus, Sebastião concordou comigo. Sua vida está como a dele? Como é que Jesus andou? Fazendo a vontade de Deus. Qual o padrão de vida do crente? Olha para Jesus. Você de novo, olha para Jesus. Mas pastor, é porque fulano, ele disse, Jesus disse, não, mas foi fulano. Então meu amigo fulano, fica para lá. Seja lá quem for, o tamanho que for. Você tem que olhar o que Jesus dizia, o que Jesus fala, o que Jesus diz às igrejas. Não é isso que está escrito lá em Apocalipse?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, está falando, está no presente, está falando. Não é o que ele disse, não, está falando. 7 vezes Jesus falou isso, foi 7 vezes lá no Apocalipse. Se liga, meu irmão, está ligado, proteja sua mente. Proteja sua mente. Fica distante de tudo aquilo que atrapalha o caminho, o seu caminho com o Senhor. E você vai ver a diferença na sua vida. Daqui a alguns dias eu vou ouvir seu testemunho. Vou dizer de novo, daqui a alguns dias eu vou ouvir o seu testemunho com o que você fez com essa palavra hoje. Atenção, pessoal da internet, daqui a alguns dias eu quero ouvir o testemunho de vocês com o que vocês ouviram com essa palavra hoje. Simplesmente viva ela. Proteja sua mente. Encha sua mente com a palavra de Deus. Esteja o tempo todo conectado com a palavra de Deus. Vamos lá, Filipenses capítulo 4. Então, queridos, rapidão. Filipenses 4, 4:8, na CF. A CF. A minha predileta. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Nisso pense, seja isso que esteja o tempo todo na sua mente. Esse é o filtro. Esse é o filtro. Eu estava seguindo algumas pessoas lá no Instagram e eu achava bonito algumas coisas. Eu gostava de ver certas postagens dessas pessoas. Até o momento, GSN, que começaram a falar coisas lindas, maravilhosas, mas contrárias à palavra. Sabe aquelas mensagens, aquelas frases de efeito, né? Que, nossa, mas que é isso, meu Deus do céu? Pronto, só que contrária à palavra. E aí, pastor? E aí? Deixei de seguir. Porque não estava de acordo com Filipenses 4:8. A minha mente é sagrada. Ei, a sua mente é sagrada, sua mente é santa. Quem manda na sua mente é você. Sua mente é santa. Não entulhe a sua mente de lixo emocional. Eu estou tentando terminar. Não entulhe a sua mente com o que não presta, com coisas que vem lá dos quintos. Isso, o inferno. Para atrapalhar. Não. Todos os dias eu quero, olha, escuta, uma palavra aqui para os cabamachos da igreja. Escuta. Todos os dias, antes de abrir os olhos, direcione uma palavra para Jesus. E em segundo lugar, abençoe sua família. Homens, sejam pastores nos seus lares. A autoridade do pastor aqui é só aqui, é na igreja, mas não na sua casa. A sua casa é a tua, ô cabamacho. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Isso é só os cabamachos que tem isso, sabe? Mas enfim, escuta, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Abençoe sua família. Declare palavras sobre a sua família. Eu não estou mandando você profetizar não, porque a profecia é um dom espiritual que acontece quando o Espírito Santo quer, não é quando a gente quer não. Profetiza seu fulano, mas se o Espírito Santo quiser que você profetize, você vai estar profetizando. Eu estou falando de declarar a palavra em fé sobre a sua família. E mulheres, agora para a mulherada, elas não têm grito não, elas são as mesmas. São ladies, os cabamachos são mais rudes, exato. As mulheres são tudo ladies. É assim que tem que ser, mulher tem que ser feminina. Mulheres, presta atenção, quanto mais femininas vocês forem, top demais. Você se eleva. Preste atenção, mulheres. Esse homem com quem você casou é a pessoa mais importante depois de Jesus para você. Que bom que o pastor Franco concordou. Mas eu quero ouvir mulher dizendo amém. Sim, tá. É para repetir, neguinho? Vou repetir, vamos lá.
Mulheres, preste atenção. Esse homem com quem você casou é a pessoa mais importante para a sua vida depois de Jesus. Amém. Honre ele. Ore por ele. Tem mulheres que estão tão acostumadas com o fato de estar casada, que elas oram por todo mundo. Elas oram pelos filhos, oram pelo pastor, pela esposa do pastor, pelo filho do pastor. Elas oram pelos vizinhos, elas oram pela igreja, elas oram pelo líder do departamento, elas oram pelos pastores auxiliares, pelas famílias dos pastores auxiliares, elas oram menos pelo meu marido, menos pelo marido. Ore pelo seu marido, e se ele ainda não é salvo, ore pela salvação dele. Ore pela libertação dele, ore para Deus estar dando sabedoria a seu marido para enriquecer, porque se ele enriquece, tu também enriquece, inteligência. Não é não, Josi? Deus tem reservado o melhor para nós, mas a gente desfruta quando protegemos a nossa mente. Amém? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Você recebeu? Amém. Essa palavra é a palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de libertação, que liberta e faz prosperar. Amém? Olá, queridos, que bom que você permaneceu conosco até aqui. E eu quero dizer que ainda não acabou. Existe um presente para você. Deus, Ele tem algo para você e eu quero que você saiba disso agora. Olha só, lá em Romanos 10, 9, diz que aquele que confessar Jesus, que crê que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Faça essa oração comigo, venha fazer parte dessa família. Diga: Deus, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para me dar uma vida e uma vida abundante. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero fazer parte da sua família hoje. Amém? E você que confessou, você que fez essa declaração agora, entre no link aqui embaixo, nós queremos te conhecer melhor. Tá bem? Fique na paz, na prática dessa palavra.